Olá, turma! Vamos para mais uma aula de matemática. Eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 58 e 59. Nós vamos entender como resolver probleminhas matemáticos analisando as imagens. Então, olha só, probleminha número 1. Davi tem R$ 130 e quer comprar 2 dos presentes anunciados no folheto ao lado. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é analisar o folheto. Então, nesse folheto, nós temos o carrinho, que custa R$ 23, o ursinho custa 52, a bola, 41 e o cavalinho, R$ 105. Toda vez que nós tivermos probleminhas com folhetos, com imagens, com gráficos, nós precisamos colher todos os dados que o problema traz para a gente. Então, na letra A, quais são os 2 presentes possíveis de Davi comprar? Então, o que eu tenho que analisar? Que Davi tem R$ 130. Ele só pode gastar R$ 130. Então, eu vou fazer as continhas para eu saber quais são os 2 presentes que ele pode comprar. Letra B. Se Davi comprar a bola e o carrinho, quantos reais vai gastar? E que quantia vai sobrar para ele? Então, para resolver esse probleminha, eu vou precisar fazer 2 cálculos. Primeiro, eu preciso fazer o cálculo para saber quanto ele vai gastar na bola e no carrinho. Depois disso, eu vou fazer um cálculo para saber qual será o troco que Davi vai receber. Então, se eu quero saber quanto ele vai receber de troco, esse probleminha me leva a entender que é uma subtração, que eu vou retirar dinheiro daquilo que ele já tem e vai sobrar algo. Então, toda vez que sobra alguma coisa, é uma pista que eu sei que eu vou ter que fazer uma conta de subtração. Probleminha número 2. Pedro tem 42 bolinhas de gude e quer participar do campeonato anunciado no cartaz. Mais uma vez, nós vamos analisar o cartaz e ver quais são as informações que ele nos dá. Então, campeonato de bolinha de gude. Cada dupla participante deve ter, inicialmente, no mínimo 75 bolinhas. Então, cada dupla de jogador, juntando as bolinhas de cada um, tem que dar 75 bolinhas. Se tiver menos do que isso, não pode participar do campeonato. Então, quando ele diz no mínimo, é porque é a quantidade mínima para poder participar do campeonato. Mas se eu tiver 78, 90 bolinhas, eu também poderei participar. Eu só não posso participar se eu tiver a quantidade menor do que 75. Então, se eu tenho 75, eu estou liberado para participar do campeonato. Então, vamos à pergunta do problema. Ele poderá formar uma dupla com Luiz, que tem 32 bolinhas, e com Júlio, que tem 36 bolinhas. Então, nós vamos observar que Pedro ele já tem 42. Então, ele não pode participar sozinho porque ele não tem 75. Então, eu vou fazer 2 cálculos aí para eu saber se ele poderá ou não participar desse campeonato e qual é o do coleguinha que vai poder participar com ele. Então, eu vou pegar a quantidade que Pedro tem e somar com as bolinhas de Luiz, depois fazer outro cálculo com a quantidade de bolinhas de Pedro e de Júlio. E aí eu vou saber qual será a minha dupla para participar do campeonato. Na página 59, ele traz umas questões para nós refletirmos sobre os 2 probleminhas da página 58. Então, na questão número 1, ele pergunta assim: para resolver o problema 1, você usou todos os dados do folheto? Explique como você fez. Uma dica: para resolver essas questões da página 59, você pode estar utilizando o seu caderno de matemática para fazer os cálculos. Então, quando você resolveu o probleminha 1, você usou todos os dados? Você fez continhas com todos os números que apareceram lá? Sim ou não? E por quê? 2. No problema 1, quais são os 2 brinquedos que Davi pode comprar se quiser gastar o mínimo possível? Olha só, e atenção para essa palavrinha aqui, ó.
para gastar o mínimo possível. Então, o Davi vai ter que escolher os brinquedos mais baratos. Se ele quer gastar menos dinheiro, óbvio que ele vai ter que comprar os produtos mais baratos. E aí, quais serão esses produtos? 3. Veja as afirmações que 3 alunos fizeram sobre o probleminha 1. Miguel, se comprar apenas ursinho, Davi fica com R$ 78. Valentina disse, ao comprar a bola e o carrinho, Davi gasta R$ 64 e fica com 66. Bruna disse, para comprar o cavalinho e a bola, faltam R$ 16. Aí ele faz uma pergunta, as 3 afirmações são corretas? Para eu saber se essas afirmações são corretas ou não, eu vou precisar fazer cálculo para cada um dessas 3 afirmações. Então, vamos analisar Miguel. Se comprar apenas o ursinho, Davi fica com R$ 78. Para eu saber se essa afirmação é verdadeira ou falsa, eu vou ter que fazer a continha. Pegar o valor que Davi tem, que é R$ 130, e subtrair dos R$ 78, me perdoe, e subtrair do valor do ursinho, que é R$ 52. Fazendo essa conta, se eu encontrar o valor de R$ 78, essa afirmação é verdadeira. Então, para fazer esses cálculos, mais uma vez eu repito, você pode fazer no seu caderno de matemática. A mesma coisa eu vou fazer com a afirmação de Valentina. Ao comprar a bola e o carrinho, Davi gasta R$ 64 e fica com 66. Então, eu vou lá e vejo quanto custa a bola e o carrinho. Faço o cálculo. Depois eu pego esse valor e vou subtrair dos 130 que ele tem. Se sobrar R$ 66, essa afirmação também será verdadeira. E Bruna, para comprar o cavalinho e a bola, faltam R$ 16. Então, vou ter que somar quanto custa o cavalinho e a bola e depois ver se vai faltar ou se vai sobrar dinheiro. Então, para saber se essas 3 afirmações são corretas, eu preciso primeiro fazer os cálculos. B. Quem respondeu ao que o item B do problema perguntava? Então, qual foi desses 3 que respondeu correto a pergunta do item B? 4. Sobre o problema 2, marque com X as afirmações que complementam corretamente a sentença a seguir. Inicialmente, o total de bolinhas da dupla pode ser menor do que 75, igual a 75 ou maior que 75. Então, lembrando que para participar do campeonato, eu tenho que ter no mínimo 75 bolinhas. Se eu tiver a mais, eu também posso participar. Se eu tiver a quantidade exata de 75, eu poderei participar. E se eu tiver menos do que esse valor de 75 bolinhas, eu não poderei participar da apresentação, ou seja, do campeonato. A questão número 5, turma, ele pede para vocês criarem um problema. Então, eu gostaria que vocês criassem esse problema e a correção dessa questão 5 será feita quando nós retornarmos à nossa sala de aula. Boa resolução para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Podem perguntar. Um abraço, turma.